Alvíceras. Vamos seguir então com o nosso mini curso sobre o Mendes Fradique, né? Analisando agora o artigo, né? O ensaio do professor Dr. Ronaldo de Oliveira Batista, da Universidade de São Paulo, intitulado Ruptura, Ironia e Negação, uma obra não canônica e descontinuidades na história da gramática. A partir de procedimentos teórico-metodológicos da historiografia da linguística, o texto procura uma reflexão a respeito de uma obra não canônica na história da gramática brasileira. Para tanto, analisa-se o discurso irônico da gramática portuguesa pelo método Confuso, escrita em 1927 por Mendes Fradique, com o objetivo de criticar uma tradição de ensino brasileira articulada a uma outra perspectiva crítica, que colocava em pauta a sociedade brasileira das primeiras décadas da República. Considerando a obra irônica de Mendes Fradique como um exemplar de ruptura em uma tradição gramatical, pretende-se também discutir o que se compreende como continuidade e descontinuidade na história dos estudos sobre a linguagem. Introdução: Continuidades e descontinuidades na história. Este texto e suas reflexões estão ancorados em princípios de análise e investigação de um campo que, desde a década de 1970, vem sendo reconhecido como historiografia da linguística e que se propõe reconstruir momentos da história dos estudos sobre a linguagem em dimensão interpretativa, a partir de procedimentos teórico-metodológicos. Para o alcance de uma compreensão de diferentes tentativas de entender a linguagem humana, há também diferentes modelos de observação da história, que representam diretrizes possíveis para uma investigação historiográfica. A perspectiva a ser adotada neste trabalho leva em conta uma abordagem atenta a um processo histórico dinâmico, no qual correntes teóricas e tradições de tratamento da linguagem alternam-se em meio a sucessos e fracassos. Bom, aí ele vai continuando aqui a introdução ao ensaio dele, né? Não nos interessa muito isso aqui não, tá? Vamos pular essa parte onde ele explica o seu método de pesquisa, o seu método de desenvolvimento do trabalho, deste ensaio, e vamos direto entrar no que ele diz a respeito da gramática. Ele fala também aqui sobre a gramática tradicional. Vamos só pegar esse finalzinho aqui que eu achei interessante. Ele diz assim: partindo dessas considerações de natureza teórica, entende-se que há uma tradição gramatical que ordena e reconhece modos legítimos de estabelecer um tratamento descritivo e analítico das línguas. A gente já fez uma introdução no vídeo passado sobre a GNT, né, a gramática normativa tradicional. Essa configuração encontra suas raízes na tradição greco-latina clássica e se reatualizou no período que Yarrow denomina Revolução Tecnológica da Gramatização, momento da modernidade, nos séculos XV, XVI e XVII, em que diferentes línguas do mundo passaram a ter registro gramatical, tal como aquele elaborado para línguas como o grego e o latim clássicos. Ou seja, a partir do século XV, pegando o XVI e XVII, línguas, sobretudo as europeias, passam a ter suas gramáticas, né? Então, ocorre o fenômeno de revolução tecnológica da gramatização, segundo o autor Porot, em 1992. A revolução tecnológica da gramatização é nada mais, nada menos do que o nome que ele dá a esse processo de criação, escrita de gramáticas. É o processo de gramatização de certas línguas que ainda não tinham suas gramáticas patentemente estabelecidas. A gramática tradicional é reconhecida como uma tradição nos estudos sobre a linguagem e, como tal, há uma retórica que a acompanha com um alto valor persuasivo calcado em torno de sua perenidade histórica, por exemplo, refletido na permanência desse modo de tratamento da língua no espaço escolar e na imagem simbólica que se tem na sociedade em geral do que é estudar linguagem. Em contrapartida a essa visão, será colocado em destaque um outro discurso gramatical construído na elaboração
de uma crítica e negação da escrita de uma história de ruptura, considerando, para tanto, a gramática brasileira escrita em 1927 por Mendes Fradique, que, em veia irônica, negou os saberes reconhecidamente considerados válidos em termos de descrição e análise gramatical. Para alcançar o objetivo proposto, a gramática de Mendes Fradique será colocada sob análise em duas perspectivas. Aí ele vai dizer aqui mais um pouco sobre o método dele, de abordagem da gramática. Vamos pular essa parte. Para finalizar, vamos aqui ao próximo tópico. No contexto da década de 1920, Mendes Fradique e o olhar da ironia. A virada do século XX e suas primeiras décadas testemunharam o crescimento dos centros urbanos com suas novas avenidas centrais, dando lugar aos primeiros automóveis, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Aí vamos pular esse parágrafo. Nesse mundo do moderno, a sociedade em crescente desenvolvimento viu ganhar destaque particularmente a piada, a paródia, o riso e a blague, como meios de acesso não só à representação da modernidade e do desejo cada vez maior de ser contemporâneo de seu tempo, mas também a uma crítica que via na República uma instituição atrasada, perpetuando valores e práticas de uma dinâmica política que ainda eram elitistas e, consequentemente, excludentes, negando o tempo do novo. Seria nesse espaço social que a boemia e os boêmios instalariam o humor e a caricatura como lentes de observação do mundo que os rodeava. Em meio a caricaturistas, cronistas, escritores e jornalistas, reunidos nos cafés dos centros urbanos, José Madeira de Freitas, o nosso Mendes Fradique, encontrou o seu espaço no Rio de Janeiro no final da década de 1910. Autor de caricaturas, artigos da imprensa, textos humorísticos, adotou o pseudônimo de Mendes Fradique e produziu com sucesso em sua época, ainda que pouco na memória dele tenha estado em nossa história, entre outras obras, 3 livros cunhados na base de uma crítica social e política embalada na ironia e na paródia a partir do que denominou Método Confuso, a história do Brasil pelo Método Confuso, de 1920, Feira Livre, Antologia Nacional pelo Método Confuso, de 1923, e, por fim, Gramática Portuguesa pelo Método Confuso, de 1927. Os 3 livros têm em comum, além do subtítulo, pelo Método Confuso, o fato de serem sátiras a livros didáticos. São caricaturas dos textos pedagógicos de então, reproduzindo a ordem e o formato tradicional dos livros de cada um dos gêneros que pretendem satirizar. Neles, mais do que nos outros livros, há uma invasão do espaço editorial através de informações falsas ou de deslocamentos de fatos, datas, personagens, biografias, notas de pé de página, prefácios, etc. Mendes Fradique fecha o título de 3 dos seus livros com a desinência pelo Método Confuso, a fórmula cunhada a partir de expressão colhida em crônica de João do Rio sobre programas administrativos de nossos governos, ou, segundo o próprio autor, obedecendo ao método Sr. Luiz Delfino, é a chave com que Mendes Fradique evidencia a sua intenção satírica frente ao público, conforme o termo necessário ao contrato em que fica estabelecido desde a capa ou mesmo desde a divulgação, que aquele não é um livro sério, que não se trata de uma verdadeira história do Brasil ou de uma verdadeira gramática portuguesa. É o que a capa deixa mostrar, enfim, ele mesmo denota isso várias vezes ao longo do seu texto. Longe do discurso de uma configuração didática do que a tradição compreende como livro para ensinar aspectos da língua portuguesa, a gramática de Mendes Fradique, em tudo construída na linha irônica de uma paródia que constantemente inverte e também subverte o gênero, cumpriu uma função crítica importante, ainda que pouco lembrada na reconstrução historiográfica dos estudos sobre a linguagem no Brasil, no sentido de que podemos vislumbrar modos de tratamento da língua, não verdadeiramente gramática, mas subversão de gênero clássico no ensino de língua, o método confuso de tratar fenômenos linguísticos
nos coloca diante de um incômodo espelho, aquele que questiona e critica uma tradição de longa duração na história do pensamento gramatical, desde sua capa, em que um intelectual recebe um golpe de um cavalo, caindo metaforicamente assim de seu lugar estabelecido na sociedade, representado por um livro em tamanho descomunal, imagem simbólica com forte viés crítico dos saberes estabelecidos. Nós falamos sobre essa imagem da capa, né? No vídeo passado. Bom, terminamos aqui. No próximo vídeo, veremos a gramática e o método confuso, espelho invertido e crítica implacável.